Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua quarta-feira, que ela seja recheada de muita bênção, de muita graça, de muita manifestação do poder de Deus. Fica firme, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E hoje eu quero trazer para você um assunto até pertinente ao nosso dia. Você sabia que numa quarta-feira como essa, nós estamos na Semana Santa, E numa quarta-feira como essa, você sabia que não há nenhum registro de cura, pregação, de confronto, nada envolvendo o Senhor Jesus? Até uma curiosidade, A quarta-feira santa, ela é envolta por silêncio. Diferentemente dos outros dias, não há nenhum tipo de pregação, cura, confronto, nada envolvendo o Senhor Jesus. Até parece que o Senhor Jesus havia desaparecido de cena. Mas é nos bastidores, coisas sérias estavam então acontecendo. Os líderes religiosos, eles conspiravam. Judas tramava então a traição e o plano da cruz estava avançando. Olha só, o silêncio, meu irmão, minha irmã, não é ausência, e sim uma estratégia, é um propósito. Deus trabalha em silêncio, tanto quanto trabalha em voz alta. Mesmo quando o céu parece calado, pode ter certeza que o trono ainda está ocupado. Glória a Deus por isso, hein? Deus é maravilhoso. E a palavra de Deus, ela vai nos trazer lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículos de 1 e 2. Eu vou ler para você aqui na versão transformadora, e ela vai dizer o seguinte: quando Jesus terminou de falar todas estas coisas, disse a seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus não estava perdido. Ele antecipa com a precisão, com precisão, o que vai acontecer. Olha só, irmão, irmã, talvez muita gente acha, que a cruz, que a crucificação, na verdade foi um acidente. Poxa, o que aconteceu, Mataram Jesus. Mas nunca se esqueça que, na verdade, não era um acidente. Era uma agenda, ou seja, era necessário acontecer, Era necessário que aquelas coisas viessem a acontecer, até mesmo para que a palavra de Deus viesse a ser cumprida. O silêncio de Jesus não é medo, é a consciência da vontade do Pai. Então Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: olha, como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A palavra então diz que o Senhor Jesus estava dizendo, para todos aqueles que estavam ali ao lado dele, dizendo: olha, eu vou cumprir a vontade do meu Pai, que é ser crucificado. Eu preciso morrer por vocês. Se vocês imaginavam, que eu viria e causaria uma rebelião, eu viria e causaria uma guerra, não, pelo contrário, eu vim para ser morto, eu vim para ser entregue. Ele é o Cordeiro que se oferece e não a vítima que se rende. Olha que lindo isso. Jesus é o Cordeiro que se oferece e não a vítima que se rende. Lá em João, capítulo 10, versículo 18, o texto vai dizer o seguinte para nós: ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. A palavra então está dizendo, que o Senhor Jesus deixa bem claro: olha, isso eu faço por espontânea vontade, Não estou fazendo aqui porque estão me coagindo, não, eu estou fazendo porque é necessário fazer. Aí eu pergunto para você hoje: você consegue confiar que Deus sabe o que está fazendo? Mesmo quando parece que nada está acontecendo? Talvez muitas pessoas neste exato momento falem: pastor, mas poxa, Deus não está falando nada. Deus não está trazendo nada de novo para mim, pastor. Há muito tempo eu não ouço uma voz, eu não ouço uma palavra, eu não sinto um arrepio. Às vezes a gente fica muito preso, nessa questão de sentir. A gente fica muito preso, no que a gente quer ouvir. A gente quer ter sentimentos, a gente quer sentir arrepios. Mas nem sempre essas coisas vão acontecer. Então eu te pergunto: você consegue confiar que Deus sabe o que está fazendo?
quando tudo parece que ele não vai dizer nada. A fé que permanece quando Deus fala é boa, mas a fé que permanece quando Deus se cala, essa é ainda mais profunda. É importante você se manter firme no propósito de Deus. Então, pare para observar. Uma quarta-feira como essa, não aconteceu nenhum relato, não aconteceu aparentemente nada. Não houve cura, não houve milagres, não houve rebelião, não houve aqui nenhum, nada mesmo. Mas isso não significa que o Senhor não estava trabalhando. Isso não significa que o Senhor não continua a trabalhar. Então, ainda que você me diga, pastor, não está acontecendo nada na minha vida hoje. Pastor, olha, tudo tem dado errado, as coisas para mim já não começaram muito boas. Pastor, olha, já tive aqui, recebi uma mensagem não tão boa, a minha semana aparentemente não tem nada de santa, tá tudo dando errado. Mas eu digo uma coisa para você, confie na soberania do Senhor. Saiba que Deus vai fazer grandes coisas acontecer na sua vida. Mas é necessário você entender que quando o céu se cala, Deus ainda está no controle. Mesmo quando o céu se cala, o Senhor continua mesmo. Quando mesmo aparentemente, num dia como esse, há mais de 2000 anos atrás, não houve relato algum, naquele dia, naquela quarta-feira, pode ter certeza, Deus, ele não deixou de ser Deus. Então eu digo para você, ainda que algo possa talvez não acontecer da forma que você espere, mas não se esqueça que Deus, ele é Deus e que ele continua no controle de todas as coisas. Ele não perdeu a sua capacidade, ele não perdeu o seu poder, ele não perdeu a sua efetividade. O que eu peço para você hoje é, se apegue no Senhor Jesus. Lembre-se, eu não preciso ver para crer. Eu só preciso crer para poder ver o poder de Deus. Eu quero orar por você e apresentar essa quarta-feira, apresentar esse dia que mesmo que aparentemente nada esteja acontecendo, mas saiba você que Deus está no controle de tudo. Depois dessa quarta-feira nós temos tantas coisas, Nós temos tantos episódios. Aí lá vem Judas trair Jesus. Aí nós temos o Senhor Jesus sendo preso. Aí temos Jesus na sexta-feira sendo levado para a cruz. Aí depois nós temos a morte do Senhor Jesus. Mas no sábado nós temos Jesus vencendo o inferno. E então, grande dia, domingo, Jesus ressuscitando e trazendo consigo a chave da vitória. Olha que coisa linda, grandes coisas, pode ter certeza, estão por acontecer na sua vida. Não se apegue naquilo que aparentemente os seus olhos não veem, mas permaneça firme naquilo que Deus prometeu. Afinal, Ele é fiel, Ele é justo e Ele há de cumprir o que prometeu. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Vamos orar? Vamos apresentar nossa vida diante do Senhor? Ore comigo. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu me coloco aqui diante do Senhor agora em oração juntamente com esta pessoa que me ouve. Meu Deus, eu não sei como talvez está o estado de ânimo, meu Deus, da vida destas pessoas. Talvez, Pai, muitas pessoas dizem, pastor, para mim, de santa essa semana não está tendo nada, porque tem tudo dado errado. Senhor, às vezes nós queremos traduzir bênçãos, milagres, por aquilo que nós estamos vendo. Mas Deus, a Tua palavra diz o que nenhum ouvido ouviu, o que nenhum olho viu, que nenhum pensamento foi capaz de pensar, é o que o Senhor, meu Deus, tem preparado para nós. Portanto, Pai, eu te peço agora, em o nome do Senhor Jesus, entre com providência na vida, na casa, na família de cada pessoa que está me ouvindo agora. E Pai, que milagres aconteça sobre a vida desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu repreendo o mal, eu paraliso a ação do mal e declaro que em nome de Jesus, Pai, esta pessoa, ela viverá para contar as Tuas bênçãos, as Tuas maravilhas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o nome do Senhor Deus seja louvado e que a graça de Deus esteja sobre você, em nome do Senhor Jesus. Olha, aproveitando aqui, eu quero deixar para você a nossa programação de sexta-feira. Lembrando que hoje ainda é quarta-feira, dependendo do horário que você está ouvindo, nós ainda teremos o culto à tarde, o culto à noite, 3 da tarde e também às 19h30. Mas sexta-feira eu te convido para um culto especial aqui na nossa igreja, 2 horas da tarde. Venha estar conosco aqui na IIGD Vila Ema e tenha certeza, Deus vai se manifestar poderosamente, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu restante de semana. Fique na paz, fique na graça e tchau.